aí, vamos estudar a Bíblia, mas por que estudar a Bíblia? Porque na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do profeta Isaías. E quem foi o profeta Isaías? Bem, o nome do profeta Isaías significa o Senhor salva. O profeta Isaías começou seu ministério cerca de 740 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias, morrendo provavelmente cerca de 680 a.C. No empenho de levar Judá ao arrependimento, Deus permitiu o despojo da sua terra por estrangeiros, e o castigo viria sobre eles. Nabucodonosor e o seu temível exército arrasaria aquele lugar. Toda nação que se comporta do mesmo jeito, praticando atos imorais e não obedecendo aos santos mandamentos do Senhor, será a ela atraído o juízo divino e por fim virá a destruição. Deus, na verdade, não queria condená-los e nem destruir o seu povo. Ele perdoaria tudo. Porém, era necessário que eles se arrependessem, cessassem de fazer o mal, praticassem o bem e obedecessem a sua palavra. O perdão divino está à disposição de todos quantos precisam dele. Porém, todos aqueles que rejeitam a misericórdia divina e seguem os seus próprios caminhos, estes se perderão. Segundo as palavras do profeta Isaías, o dia do Senhor estava bem próximo. Seria o momento em que ocorreria a assolação feita pelos exércitos da Assíria e da Babilônia. Na perspectiva remota, refere-se à ocasião em que Deus banirá de toda a terra a iniquidade. Aqueles, porém, que sobreviverem ao juízo vindouro serão chamados santos, isto é, terão o caráter do Deus de Israel. Em outras palavras, serão separados deste mundo e desta esfera, sendo purificados de toda mácula pelo sangue do Cordeiro, regenerados pelo Espírito Santo, e sobre eles pairará a glória do Deus de Israel. Deus então se compara com um lavrador que consegue um bom terreno, consegue boas mudas de uvas e começa a fazer a sua plantação. Retira as pedras, cava o buraco, constrói uma torre para o vigia, constrói um tanque para esmagar as uvas, porém, ao passar do tempo, descobre que aquelas uvas eram azedas e amargas. Isso representa a nação de Judá. Uma nação que Deus queria que fosse santa. Uma nação que Deus queria que fosse frutífera. Porém, não era. As pessoas não queriam obedecer ao Senhor. E por isso mesmo, no ano 586 a.C., acontece a assolação vinda de Deus para Jerusalém e o reino de Judá. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam todo o templo, e ao seu redor haviam serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles diziam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Um dos serafins então chega para o profeta Isaías e, com uma brasa, toca em seus lábios, tirando dele as culpas que haviam em sua mente. O Senhor Deus então pergunta: quem eu enviarei? Quem será o nosso mensageiro? O profeta Isaías então diz: aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. A partir daí o Senhor Deus diz que as pessoas que sobrevivessem ao seu juízo divino, elas seriam como o toco de uma árvore que foi cortada. Ou seja, haveria um novo começo para elas. Cerca de 735 e 734 a.C., os reinos de Israel e da Síria quiseram atacar Judá.
O Senhor Deus falou com o rei Acaz que tivesse fé, pois mostraria e faria um sinal milagroso. Mas ao invés do rei Acaz buscar ao Senhor, buscou a Síria, pedindo a ela ajuda. Ainda assim, o Senhor Deus fez o sinal milagroso, trazendo o Emanuel. Porém, posteriormente, os reinos da Assíria e da Babilônia atacaram Judá. O filho mais velho do profeta Isaías se chamava Sear-Jazub, que significa um remanescente voltará. Já o segundo filho do profeta Isaías, seu nome era Maher-Salal-Asbaz, que significa rápido à presa, veloz ao despojo. O próprio nome pronunciava a queda da Síria pela Assíria e a destruição de Israel. Isaías então fala de um libertador que traria alegria, paz, retidão e justiça. Essa pessoa era o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa profecia revela várias verdades importantes a respeito do Messias vindouro. Jesus Cristo ministraria principalmente na Galileia, faria aumentar o número do povo de Deus, sobretudo pela admissão dos gentios à família da fé. Jesus Cristo seria chamado de Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus forte, maravilhoso. Nasceria de Israel e reinaria sobre todo o povo de Deus. O tempo final do reino messiânico será precedido por um reagrupamento de judeus que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, aceitando Ele como verdadeiro Messias. Isaías então profetiza a destruição da Babilônia e a volta de Israel para o seu país. O juízo do Senhor começara. A destruição viria para o Egito, Israel, Etiópia, Assíria, Síria, Moabe e Filisteia. Assim como viria também para Edom, Arábia, Jerusalém, Tiro, Sidom, Samaria e Babilônia. Isaías profere 4 profecias a serem cumpridas naquele tempo. Os egípcios temeriam Judá e entenderiam que o castigo que veio sobre eles foi vindo do Senhor. Os egípcios adorariam a Deus e faria altares ao Senhor. Os egípcios também clamariam ao Senhor e Deus lhes enviaria um Salvador e muitos se voltariam para o Senhor. E juntamente com Israel e a Síria adorariam ao Senhor juntos, continuamente. Embora aquele tempo não esteja claramente identificado, alguns outros textos bíblicos sugerem que alude aos eventos do tempo do fim, como o período da tribulação e ao reino milenar de Cristo. Isaías deveria aparecer durante 3 anos sem suas vestes externas como uma parábola viva ou sinal daquilo que ia acontecer ao Egito e Cuxi, quando a Síria os levasse em cativeiro. A mensagem tinha o propósito de advertir Judá a não confiar no Egito e a depender do seu Deus. É possível que Isaías andasse desse modo humilhante apenas numa parte de cada dia. Deus então fala que irá destruir o mundo. A ira de Deus virá contra o mundo porque a raça humana contaminou essa terra com o seu pecado, com a sua imoralidade, com a sua iniquidade. No tempo presente o pecado prevalece, porém nos tempos finais Deus mandará uma calamidade pavorosa e inevitável contra todos esses que se comprazem na injustiça e na infidelidade. Isaías profetiza a respeito do reino futuro e o livramento após a volta de Cristo na terra. A expressão dita no capítulo 25, no versículo 6, neste monte, refere-se ao Monte Sião ou a Jerusalém. Quanto à expressão todos os povos, refere-se a todas as almas que aceitarão a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Isaías lembra as ocasiões em que Deus repreendeu Israel, aqueles que permaneciam fiéis a Ele e buscavam em contrita oração. Esses fiéis morreram, mas um dia ressurgirão e viverão de novo na nova terra. Isaías descreve a iniquidade de Israel pela conduta reprovável de uso de bebida forte. Tanto os líderes religiosos quanto o povo haviam se corrompido,
trocando a verdade e a justiça pela imundície e confusão. Além disso, o povo estava adorando falsos deuses, ou seja, estavam compactuando com poderes demoníacos. Eles criam que tais poderes os livrariam de todo e qualquer mal, sendo que, na verdade, eles estavam fazendo um concerto com a morte. Nas profecias de Isaías, quando se tratam de castigo divino direcionado a Israel, há sempre uma mensagem de esperança, pois em geral fala da restauração desse povo. Todas as pessoas que eram carentes e humildes de coração se voltarão para Deus. Deus prometera que viria como leão para derrotar os assírios e assim defender Jerusalém. Porém, era necessário que os israelitas se desviassem do mal e colocassem os seus deuses, todos eles, de lado, voltando-se para os retos caminhos do Senhor e a fé em Deus. Do capítulo 36 ao capítulo 39, Isaías passa da profecia para a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei piedoso de Judá que confiou no Senhor e o servia totalmente e completamente com a sua vida. Porém, no 14º ano do seu reinado, Senaqueribe invade Judá com o intento de tomar Jerusalém. O comandante do exército de Senaqueribe procurou destruir a confiança que o povo tinha no Senhor através da mentira, da intimidação e da argumentação de que Deus não era forte o bastante para livrar os seus. Satanás ainda emprega táticas semelhantes, fazendo com que os filhos de Deus pensem que quando eles estão passando por uma tribulação, por uma provação, Deus nem sequer os está ouvindo. E há outras pessoas que Satanás emprega pensamentos de que Deus nem sequer existe. Só que nós devemos ter apenas um pensamento: confiar em nosso Deus e saber que confiando nele tudo dará certo, porque quem dá a última resposta é o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você pode notar que Deus lutou a favor de Judá, abateu Rabsaque, que era o comandante do exército de Senaqueribe e o próprio exército. Então Deus lutou a favor de Judá e luta também a favor de você. O rei da Babilônia foi visitar o rei Ezequias, e o rei Ezequias o recebeu com alta presunção e falta de fé em Deus. Isso fez com que o profeta Isaías fosse até o rei Ezequias e dissesse que um dia a Babilônia iria destruir Jerusalém. Devemos lembrar-nos que tudo aquilo que confiamos, ao invés de confiarmos em Deus, um dia virá contra nós e nos atingirá. Como você sabe, Deus é um Deus bom e compassivo, e Ele prometeu salvar o povo de Israel, e realmente salvou. Deus levantou um homem chamado Ciro e o colocou como rei. Embora Ciro não fosse servo dele, é colocado como o ungido, o mesmo título que Deus deu ao seu filho, o Messias ou o Cristo. Ciro foi ungido no sentido de que foi muito importante a fim de libertar Israel do cativeiro babilônico. Ciro, que conquistou a Babilônia em 539 a.C., fundou o Império Persa, que durou por 2 séculos, e permitiu que os judeus voltassem logo à sua terra, conforme nos diz Esdras capítulo 1. Embora o profeta Isaías tenha proferido várias profecias contra Israel e Jerusalém, Isaías prevê o renascimento de Israel como povo de Deus durante o reino messiânico. O nascimento será singularmente rápido e trará alegria, paz e prosperidade. Jerusalém, que é comparada com uma mãe que alimenta seus filhos, Jerusalém terá paz e tornar-se-á consolo para todos quantos amarem a Deus, inclusive os gentios que vierem a ela. O povo de Deus diante do Senhor oravam, cantavam, louvavam e até mesmo adoravam, mas não obedeciam a sua palavra. Agiam como se os padrões retos de santidade do Senhor e de moralidade não fossem obrigatórios.
Eles levavam o seu tempo em formalidades tradicionais e religiosas ensinadas por seus dirigentes, ao invés de se deleitarem na santa palavra de Deus. E da mesma forma estão certas igrejas hoje. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos ser iguais aos mártires cristãos. Precisamos viver em santidade, porque está escrito: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Seja santo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. No próximo vídeo eu trago a você a história do profeta João Batista. Tchau!